posso também falar. É caridade, né? Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, mais um tratamento. Um dia especial para todos nós, para nós que estamos aqui trabalhando, recebendo também, não somente trabalhando, nós estamos também nessa condição, todos nós necessitados, e vocês eu tenho certeza de que receberão nesta tarde todo o tratamento necessário. Hoje conosco Tadeu Nogueira, representando a USE de Santo André, entendendo a caridade, a velhice e a caridade. A frase que nós trabalhamos esta semana, o mais importante não é a religião adotada, mas o comportamento nela assumido, de Valdo Franco. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: busque a paz e siga, Pedro. Busque a paz e siga, Pedro. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Hoje o Juarez vai fazer a leitura para nós. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Espírito da Verdade, Paris, 1861. Item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de vosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece, convidando todos os amigos, aqueles que residem distante. Temos amigos de tantos lugares
que estão conectados conosco e todos aqueles que estão aqui próximos a esta casa. Vamos permanecer em ligação com o alto, com o nosso Pai Criador, agradecendo sempre, primeiramente, a este Pai bondoso, misericordioso, que permite que cada um de nós passemos, enfrentemos, fazemos, criamos, enfim, tantas coisas para o nosso crescimento espiritual. Te agradecemos, Pai, por todas as lições, aquelas que muitas vezes parecem mais doídas no nosso coração, mas lembrando de que o nosso entendimento hoje muitas vezes é pequeno, mas diante deste universo de tantas coisas que acontece para cada um de nós, um dia chegaremos a entender o porquê das coisas. Talvez o nosso conhecimento ainda é tão pequeno, mas hoje estamos aqui mais uma vez. E todos nós fomos convocados para trabalhar. Nós que estamos aqui, vocês que estão do outro lado, nos ouvindo atentamente, todos nós somos trabalhadores do Cristo, independente da nossa religião, daquilo que nós acreditamos, mas temos a certeza de que o Cristo conta com cada um de nós. E assim, nós temos a certeza de que as nossas mãos, os nossos ouvidos, a nossa boca, enfim, a qualquer momento estamos trabalhando para o Cristo e em nome dele. Em muitas situações em que nós enfrentamos, passamos no dia a dia, temos a certeza de que somos convidados. E Jesus e os nossos amigos que acompanham estão sempre observando as nossas atitudes. E muitas vezes nós, pelo egoísmo, pela vaidade, pensamos somente em nós, mas quando olhamos ao nosso lado, quantos irmãos necessitam muito mais de nós do que nós, e necessitam de nós também. Então nós, neste instante, vamos nos colocar em vibração para que estes irmãos que estão ao nosso lado, muitos invisíveis aos olhos físicos, mas necessitados das nossas vibrações, das nossas energias, para que possam levar ao plano maior estas vibrações, restabelecendo todos estes irmãos que se encontram em desespero do outro lado. Se aqui nós nos encontramos em desespero, muito mais se encontram do outro lado. E hoje, no início deste nosso trabalho, todos nós, colocando o nosso melhor nas mãos do nosso mentor e de todos os mentores que envolvem esta casa e trabalham em nome de Jesus. Este momento importante de doação, façamos o nosso melhor. Coloquemos
o nosso amor em ação, praticando a caridade. Neste momento, desta forma. E temos a certeza de que logo mais iremos receber todo o tratamento especial da noite de hoje. E se for também necessário, receberemos o tratamento da tarde de hoje. Que Jesus abençoe o seu lar, abençoe sua família, abençoe nós que estamos aqui, abençoe estes irmãos que estão em tantos outros lugares, pelas ruas esquecidos, todos aqueles irmãos que estão trabalhando em hospitais, todos os enfermos, enfim, cada um vai assim mentalizando aquele irmão necessitado que chega à sua mente. Um parente, um amigo, e também vamos envolvendo com muito amor algum suposto inimigo nosso, desta existência ou de outras. E assim, todos nós juntos vamos neste momento agradecer o nosso Pai, saudar, louvar com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Tadeu, para que ele traga a sua mensagem e leve desta casa, leve as vibrações que vocês estão direcionando a ele neste momento, para que ele possa envolver sua família, seu lar, em todas as bênçãos, e que Jesus abençoe todos eles e cada um de nós. Fiquemos em paz e que a paz possa habitar o nosso coração todos os dias. Só depende de nós. Que assim seja. Boa tarde a todos. Meu nome é Tadeu. Eu sou da Casa Espírita Joana d'Arc de Santo André e estou hoje aqui representando a USE. O tema, o entendimento, né, da caridade e também um ênfase na velhice e da caridade. Tá? E fora da caridade, é um lema nosso, né? Fora da caridade não há salvação. E conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos mandamentos que foi dado a Moisés, né, honrai vosso pai e vossa mãe, certo? É uma consequência da lei geral de amor e caridade. Esse tema fala honrai vosso pai e vossa mãe. E tem uma palavra que esse honrai é mais um pouco ainda do que o amor e a caridade, que está dizendo você precisa amar seu pai, sua mãe, obedecer, ter tolerância, ter carinho com essas pessoas. Senão você não vai ter isso com o próximo. Se você não fizer isso dentro da sua família, com seu pai, sua mãe, vai ser difícil você amar ao próximo, que você não tem vínculo nenhum. Então esse é um grande desafio para a gente, que nós devemos ter e obedecer.
E é um mandamento que Deus pune rigorosamente se a gente não cumprir esse amor com pai e mãe, ou com aquele que é o responsável pela gente, num caso de uma adoção, né? Num caso que tem um avô, uma avó, um tio, uma tia, ou um irmão mais velho que cuida da gente. Nós também devemos ter a mesma obrigação como se fosse o pai e a mãe, o mesmo carinho, a mesma obediência e a tolerância com essas pessoas. E Deus está sempre analisando a gente, todos os nossos atos, né? E eu me lembro que desde criança eu participava muito da casa da minha avó e do meu avô no Ipiranga, aqui na Vila Carioca, aqui perto. E aprendi muito com o meu avô materno. Ele era um pedreiro, uma gente simples, né? Mas ele era um homem que pegava no pé dos netos de ser uma pessoa, tinha que ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa trabalhadora, tudo isso, né? Respeitar a ele, respeitar a minha avó, os meus tios, pai, mãe, os vizinhos. Nós tínhamos que ter esse respeito. Acho que todo mundo, né, da nossa idade teve esse tratamento para com o próximo. E isso nasceu dentro da família, né? Como é que deve nascer? Então, esse amor ao próximo, ele vem de dentro da nossa família, de dentro da gente, da nossa casa. A gente respeitando todo mundo, a gente vai conseguir passar isso para frente, conviver com os outros, né? E nisso, a gente tem que reconhecer o papel do idoso na nossa família, na nossa vida. Porque, ultimamente, o idoso está sendo um estorvo, se a gente for ver. A população mais jovem não tem tempo, o trabalho talvez, a vida diferente do que a gente tinha, né? É muito mais corrido, uma cobrança no trabalho, uma concorrência muito grande no trabalho, na vida, por ser melhor, por ter alguma coisa. A gente está querendo, a gente mudou alguma coisa na nossa vida de importante, de ser e ter, então optamos por ter, estamos querendo ter mais coisas, e estamos deixando de ser, talvez, né? E isso está afetando as nossas relações com a família, com os mais próximos. Estamos ficando meio vazios, não deixando o amor mesmo estar junto com a gente, ali participando. E o idoso é uma pessoa que ele viveu, passou por muitas etapas que eu já sou um idoso, como muitos daqui já estamos nos 60, já estamos no idoso, né? Até às vezes quando eu olho, eu falo, pô, estou careca, barba branca, né? Já sou avô, então a gente às vezes fica meio, né? Meio perdido, né? Mas é realidade, né? Estou velho, né? Sou um idoso, mas eu tenho lembranças dos idosos daquela época, quando eu era mais jovem, né? Eu sempre respeitando, sempre tive bons amigos idosos, né? Participando, vizinhos, sempre respeitei, sempre tive bom relacionamento com pessoas idosas, foi muito bom para mim, aprendi muito com pessoas idosas, tudo isso por causa que eu tive esse tratamento com meu avô, foi muito importante para mim. E hoje a gente não está vendo isso. A gente não vê isso. Às vezes um idoso da família está dando uma orientação para um neto, ele não quer escutar. Não tem nada a ver, não quer, não participa. E nas civilizações antigas, algumas civilizações antigas, e os índios, por exemplo, eles têm como chefe, como aquele curador, aquele que sabe mais, é ele que vai orientar a tribo, ou aquela comunidade. Então o valor do idoso, né, da capacitação dele durante toda a vida, por o que ele passou, de tudo que ele conhece ou conheceu, é muito importante.
Muito, muito importante. A gente tem que usar dessa sabedoria deles para que a gente não caia em dificuldades, talvez que eles tivessem passado. Talvez eles nos orientando, a gente escutando, a gente consiga trilhar um caminho um pouco melhor, com mais sabedoria, com menos sofrimento, né? E de acordo com a doutrina espírita, no livro da codificação, no livros psicografados pelos nossos irmãos espíritos, nos orientando sempre no caminho reto do amor, da caridade, aprendemos a ter para com os idosos à nossa volta um sentimento de gratidão, compaixão, né? E nesses livros está sempre orientando a gente a ter o amor ao próximo, solidariedade, praticar a caridade, né? Ter tolerância, participar de uma casa, de uma assistencial. Isso tudo é caridade, isso faz bem para a gente, para o nosso ego. Nós temos que aprender a conviver com os idosos. Essa convivência, ela só não faz bem. A gente só tem a ganhar na convivência com uma pessoa idosa. Muito na sabedoria, saber tolerar também às vezes as dificuldades no relacionamento. É que nem o casamento, né? Às vezes a pessoa quer se livrar do problema, vamos pensar assim, entre aspas, e se divorcia. Porque o homem, ou o marido, ou a esposa pega no pé, ou é de um jeito ou do outro, e se divorcia, porque não quer passar por aquilo, alguma outra coisa, e esquece que o homem sozinho é difícil viver, a mulher também, é difícil ter essa vida, né? O ser humano nasceu para viver em grupos, em comunidade, em ter parceiros, né? E o idoso também faz parte, um avô que mora junto, ou que mora perto, um tio. É muito importante essa intercambialidade do nosso afeto com essas pessoas. Nós não podemos abandonar, simplesmente virar as costas, porque faz parte da nossa vida, por incrível que pareça, né? Faz parte da nossa vida. A nossa missão perante Deus com os nossos anciões é de retribuir com amor, né, tudo que passaram por nós, tudo que sofreram, os nossos pais, os nossos avós, tiveram uma vida muito difícil. Hoje está um pouco mais fácil, talvez, a parte material, né, mas a parte moral está mais difícil. Está mais difícil hoje você conseguir colocar para um jovem o caminho certo, o que ele deve fazer, de que jeito, de que forma, trabalhar, estudar, conviver. A gente sente isso, uma dificuldade grande com a moçada hoje. Sendo que nós já éramos um pouco mais domesticados, vamos falar assim, né? A gente escutava mais, mesmo que a gente não quisesse fazer, ou a gente fazia. Era de um jeito diferente, a gente obedecia, né? E no final da história, estamos aqui, né? Eu acredito muito bem, né? E eu vejo que a moçada, a juventude hoje, tem uma dificuldade nisso. Tem uma dificuldade. Se sente muito só, tem problemas de relacionamento, até com namoradas. Pode ver que não ficam, às vezes, muito com a mesma namorada ou namorado, sempre tem um. Então é uma dificuldade do relacionamento que isso vem já trazendo, né? Dessa falta de amor, de carinho, de respeito dentro da família. E nós devemos, com isso, amar, estar juntos dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós, tios, irmão mais velho, que a gente tem muito caso, tem irmão que tem quase a idade de um pai pra gente, né? E os nossos sogros também. Que sogro também, ele é
faz parte, é o pai e a mãe da nossa esposa, do nosso marido. Isso é muito importante, a gente ter esse amor, carinho por eles. Isso vai ter reciprocidade, respeito, né? Atualmente, com o surgimento, nós estamos com uma dificuldade grande agora, né, um desafio do que é dessa pandemia, essa pandemia que apareceu agora, ela veio colocar um obstáculo na nossa vida para que a gente consiga superar de alguma forma. Isso veio nos mostrar de que forma a importância do amor, da caridade, vai ajudar a gente a passar por ela. Nós temos muitas pessoas que têm condições, pessoas idosas, pessoas que têm condições financeiras, materiais boas, e também temos muitos que não têm condição nenhuma. E esse vírus, ele veio e pegou a todos nós, independente do dinheiro, da cor, da raça, do grau de instrução. Ele veio e está dizimando as nossas famílias, muita gente. Gente que às vezes a gente pensa que não dá valor. Eu já perdi 2 amigos, amigão mesmo, por causa dessa doença, né? Então é um negócio difícil de você ultrapassar. E a gente vê na televisão, a gente vê nas casas espíritas, nas igrejas, um trabalho de voluntariado muito, muito bacana, que através da vontade de cada um desses voluntários, praticar a caridade, de trabalhar na distribuição de alimentos, de roupas, né? Durante vários e vários dias. Nós estamos, bem dizer, há 6 meses com essa dificuldade, com esse desafio. Nós estamos aqui no Brasil, começou em maio, abril, a apertar, mas a doença já está há 6 meses no planeta, aí, um pouquinho mais até, rodando. E pelo que nós estamos vendo, ainda vai demorar um pouco para que se tenha uma solução, uma cura mesmo, vai ser a vacina que está para chegar, tantas outras coisas, né? O dinheiro que falta para as pessoas. Então tudo isso está gerando dentro da gente uma comoção, um sentimento, uma compaixão, e muitas vezes a gente está realmente colaborando. Porque a gente eu acho que isso veio até a dar uma melhora nessa parte de caridade do planeta, as pessoas se reunindo, se compadecendo, que realmente devemos ajudar o próximo. Então ela veio, é uma doença, é um problema, é um negócio grave, mas de certa forma cutucou a gente, a nossa consciência, a praticar o bem, a esquecer um pouco da esse egoísmo nosso de ter as coisas, e ver, eu tenho coisa demais. De repente eu posso doar um pouco, posso passar para o meu irmão, posso comprar uma cesta básica, passar para aquela igreja, para aquela entidade, roupas. Eu posso fazer, que nem a gente vê nos grupos do WhatsApp, fazer tipo uma campanha para ajudar tal família, ajudar tal pessoa, tal comunidade, né? Então é muito importante isso da gente. Tem uma equipe de voluntários lá em Santo André, acho que o Edson deve conhecer, vocês, chama Anjos da Sopa. Eles não têm vínculo com igreja, com religião, mas eles distribuem 600 ou 700 refeições por dia. E é tudo feito por doação. Coisas que a turma, e roupas, e sabe, coisas assim, para moradores de rua. Eles trabalham com moradores de rua. E aumentou muito por causa do desemprego. O desemprego veio, a crise veio o desemprego, milhões de pessoas, né, com problema, e gerou mais ainda pessoas na rua, morador de rua. Então a solidariedade, a caridade, também está aumentando bastante.
A gente vê isso. A gente vê isso. Na pergunta 685 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta: o homem tem direito ao repouso em sua velhice? E os espíritos respondem: sim, sua obrigação é sempre proporcional às suas forças. Então, quer dizer, ele, conforme vai cessando a força, o jeito dele viver, as condições dele poder trabalhar, vai cessando também as obrigações. Vai ficando mais difícil, ele consegue também ter. E também na pergunta 685A, Kardec pergunta: no entanto, que recurso possui o idoso que tem necessidade de trabalhar para viver, mas não pode? Qual o recurso que ele tem? Ele precisa trabalhar para viver e não consegue trabalhar. E a resposta é muito... Esse livro foi escrito em 1857. São 163 anos do livro, né, dos Espíritos. E essa pergunta essa resposta é uma resposta quase que atual. Então a resposta dos Espíritos é: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário ainda que ele, que vive do seu trabalho, procure ocupar-se, mas isso nem sempre acontece. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, ela toma proporções de um flagelo, como o da escassez. Olha bem, o que ele falou lá em 1857, os Espíritos, dizendo o que está acontecendo hoje. Um desemprego em massa no planeta todo, uma situação difícil, calamitosa. Então fica difícil para o homem, para o idoso, trabalhar, ganhar seu sustento. E a ciência econômica, que ele fala aqui na época, ciência econômica, procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Olha bem, isso em 1857, que nós precisamos melhorar a indústria, fazer incentivo, a agricultura, tentar melhorar o consumo daquilo para poder gerar emprego. Nós estamos nessa situação lá em 1857, os Espíritos dando essa resposta. Então se torna um desafio para a ciência econômica. Mas esse equilíbrio, supondo que seja possível, tem sempre intermitências. E durante esses intervalos, o trabalhador não pode deixar de viver. Então tem sempre altos e baixos, o que a gente acompanha na nossa vida. Tem uma fase que está indo bem, tem bastante emprego, e a renda começa a melhorar, depois dá uma despencada, tudo acontece o desemprego, dificuldades financeiras, habitação. Nós temos quase 50 milhões de pessoas no Brasil em situação de calamidade, de pobreza mesmo. 50 milhões. 50 milhões, gente, não é 50 pessoas. 50 milhões de brasileiros, conforme estatística aí dessas organizações fazem, em dificuldade. E não sei quantos milhões sem saneamento, sem água, né? Então essa dificuldade é grande. E como é que funciona isso? Através do quê? Da solidariedade, da caridade, de ONGs, de igrejas, das casas espíritas, que ajudam essas pessoas há muitos e muitos anos. E o vírus, a doença, apareceu agora e mostrou um fato, virou uma página assim, que a gente às vezes até desconhecia, de tanta gente com dificuldade. E está acontecendo agora. É um desafio a mais para nós. A gente não pode jogar a culpa no governo. Falar que esse problema não é nosso. Não, o problema é de todos nós. O problema é nosso, brasileiro, de cada brasileiro. Nós precisamos melhorar o nosso jeito de participar mais, né? É muito importante isso. E o que fala então os Espíritos?
Porque a única coisa que vai ajudar nessa melhora, nesse entendimento, né, do consumo, da economia, a gente vai passar por isso, é a educação. Está lá no Livro dos Espíritos. A educação. Não a educação intelectual. E também a educação moral dos livros. Não essa. Mas a educação consiste naquela arte de formar o caráter. A educação do caráter. Aquilo que eu falei no começo do meu avô. Ou dos nossos avós, dos nossos pais, professores antigos, aqueles caras que pegavam no pé, né? Então essa formação de caráter, ela é muito importante. É ela que vai ajudar a gente a dar o pulo para frente, dar o upgrade, como a turma fala aí hoje, né? Porque os hábitos, né, são adquiridos. O que é a educação? É um conjunto de hábitos adquiridos. A educação você tipo um treinamento, você aprende na educação, você é educado, já está dizendo, você vai aprender a ser daquele jeito, de tal forma. Então, isso parte muito vai mexer muito com a gente, vai mexer muito com a nossa parte espiritual, com a nossa parte moral. Isso tem que melhorar. Só assim que a gente vai conseguir mudar a forma da gente poder sair dessa situação, né? E fala aqui na pergunta aqui, na resposta, dizendo o seguinte: quando se pensa que o conjunto de indivíduos diariamente lançados na torrente da população, sem princípios, sem limites e abandonados aos próprios instintos, deve-se ficar surpreso com as consequências desastrosas que isso resultará. 1857. E hoje a gente vê a juventude quase desse jeito, né? Jogada ao seu próprio destino. Se a gente for ver, por que aumenta a delinquência? A maioria dos jovens morrem. Se a gente for ver a média de vida dessas pessoas, não chega a 30 anos. Não chega a 30 anos. A média de vida de um delinquente, dessa turma que fica numa situação difícil dessa. Não chega a 30 anos de idade. Devido ao quê? Ao convívio, jogado à própria sorte, abandonado. Que moral que vai ter? Não teve um avô que nem nós tivemos. Um professor, uma professora boa que queria ver aquele aluno ser alguma coisa na vida. Você pode ver que hoje está diferente. Então os negócios, tem aqueles que querem ver as pessoas bem, mas tem uns que só fazem o seu trabalho por fazer. E tem aqueles que vão na escola simplesmente por ir. Não vai para aprender. Então o aprendizado e a educação, a gente tem que estar revivendo, remodelando isso. Isso está falando lá em 1857. Então o homem seguirá no mundo hábitos de ordem, de previdência, para si mesmo e para os seus. O respeito com que ele é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. Então ele, com essa educação de caráter, de conhecimento, de família, de situações, de amar ao próximo, né? Ele vai conseguir passar por dificuldades. A dificuldade não vai acabar. Sempre vai existir dificuldade. Mas vai existir a forma melhor da gente passar por ela. A gente vai ter bagagem, a gente vai ter estrutura para poder suportar um desafio grande. É esse que nós temos que treinar os nossos filhos, nossos netos, a população jovem, que vai existir sempre problemas. Não vai acabar problema. O problema vai existir todos os dias. Agora, a forma de encarar aquele problema, a forma de passar por aquela dificuldade, aquela doença,
Saber que tem uma doença grave, que o seu filho tem uma doença grave, ou que tem um problema, nasceu com uma dificuldade. É essa forma da gente encarar isso todos os dias que vai ajudar a gente a passar por aquilo. Diminuir, reduzir o problema. É com essa sabedoria, com essa educação, a educação do caráter, do amor ao próximo, amar a Deus. Isso é, e a gente tem que estar de novo relembrando isso para as nossas crianças, para os nossos jovens. Né? A educação moral, né? E o caráter. E de tudo isso que estamos falando, nós devemos usar essa oportunidade, realmente, que eu falei, essa oportunidade valiosa que nós temos para poder orientar as crianças, os jovens, sobre esse respeito. Respeitar o mais velho, respeitar o avô, o tio, a pessoa idosa, porque eles já trilharam por tantas dificuldades e eles sabem um caminho, mas se não sabe tudo, uma boa parte eles podem nos orientar. E se nós tivermos ouvidos de ouvir, conseguiremos passar por isso. Conseguiremos reduzir o sofrimento nosso. Né? A dificuldade maior que a gente tem é, às vezes, não escutar. Um egoísmo. Geralmente eu tenho 3 filhos, com já todos adultos, né? 2 meninas e um menino. Fala que é que nem criança, mas 36, 35 e 34, parece que é isso. Não sei muito. E 2 netos, uma menina e um menininho. Então, eu me lembro bem quando meus filhos eram adolescentes e a gente queria que fizesse e fala. Era difícil. Mas eu olho hoje e olho para aquela época, eu acho que estava mais fácil para mim naquela época do que hoje. E eu falo para eles. Falo, ó, a minha filha nem mora aqui, ela mora em outro país. Eu falo, ó, graças a Deus eu vejo que vocês conseguiram ser pessoas normais. Estão trabalhando, têm a família, tal, têm as dificuldades, têm o seu jeito de ser. Mas eu tenho medo do que vai ser no futuro para minha neta, para o meu neto. Como é que está essa situação que nós estamos vendo? Então, a importância da gente ter sempre o amor na família, passando instruções para eles, para a gente poder também ajudar a criar os netos, né? E a gente vê a dificuldade hoje, principalmente nessa parte que nós estamos sendo mais materialistas do que espiritualistas, né? A gente vê que a grande população está atrás de trabalhos melhores gratificações, você tem que produzir mais, esquecendo, talvez, de praticar a caridade maior dentro do nosso lar, né? Dentro da nossa casa. Às vezes a gente chega do trabalho cansado, toma um banho, vai dormir, nem conversa com o filho, nem com a mulher, tipo coisa assim. E aquilo vai minando, vai gerando uma dificuldade no relacionamento familiar. E aí fica difícil. As pessoas que estão dentro da nossa casa também, os nossos filhos, esposa e tal, eles também querem falar com a gente, também esperaram o dia inteiro para poder, quando a gente chegasse do serviço, falar. Hoje tem WhatsApp, tem mais facilidade, às vezes se desperdiça muito tempo falando coisas que não precisa, e quando chega em casa não quer nem conversar porque falou demais no WhatsApp. Então, de repente, temos que ponderar essas coisas. A tecnologia é boa, sabendo usar, né? E tudo isso a gente tira aprendizados, né? Geralmente é isso. Nós aprendemos com os erros. Aprendemos mais com os erros do que com os acertos. É sempre isso.
E cuidar, cuidar e conviver com os idosos é mais que bondade e oportunidade. É praticar a caridade com isso. Do amor ao próximo, conforme o Mestre Jesus nos mostrou, né? Eu acho que nós estamos numa fase de pôr em prática tudo que a gente aprende. A gente vem aqui na Casa Espírita, escuta uma palestra de vários e vários companheiros dizendo sobre o Evangelho, a gente escuta, vai para casa pensando, e a gente tem que pôr em prática. A gente tem que participar da casa. A casa faz, quase todas as casas fazem trabalhos voluntários, trabalhos de caridade, de ajuda, e nós devemos participar disso bastante para poder realmente pôr em prática. É isso que vai ajudar a gente a alavancar, né, a nossa salvação. É disso aí. Sabendo que a lei de causa e efeito ela é a realidade nua e crua. A lei de causa e efeito. A gente vai fazer e vai receber. Você não vai plantar, né, abacaxi e querer receber banana. A gente vai estar sempre, se plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Talvez, eu estava escutando um comentário de uma senhora no YouTube, dizendo, talvez todo o sofrimento que às vezes uma pessoa passa na idade, velha idade, a pessoa está no asilo, por que foi para o asilo, por que está sofrendo, por abandono dos filhos, também pode ser da lei de causa e efeito. Pode ser. Será que hoje o filho não está abandonando aquela mãe, aquele pai, por algum motivo que ele também não teve alguma coisa? Foi por isso que a gente tem que ter muita conversa, carinho, amor. Isso não requer dinheiro. Requer se solidarizar, conversar, sentar junto, participar, né? A participação da família, tentar, né? Jantar junto, almoçar, se puder. É difícil, mas se a gente puder, pelo menos uma vez no domingo, reunir a família e ter aquela reunião, conversando, olhando no olho, né? A minha esposa, meus filhos, ela cheirava a roupa deles, quando eles iam para a escola, ela ia abrir as gavetas, ver se não tinha nada escondido, quando eles eram adolescentes. Porque pode estar usando droga, não sei. Isso é amor, isso é carinho, é cuidar da pessoa, né? Não é que você está desconfiando daquilo, você quer controlar, mas não, você está querendo saber mais, você não está, começou a namorar, traz um namorado em casa, quero conhecer. Você não vai criticar porque está namorando, mas você tem que participar, saber como é que é, por quê. É isso que às vezes, pode ver que hoje a pessoa namora, estou namorando, o pai nem sabe quem é a mãe. Difícil, né? Nós devemos participar mais. Então isso é carinho, isso é amor, isso é cuidado. E isso, a gente fazendo isso, quando a gente estiver numa situação de idade, eles vão estar reconhecendo isso. Pode ser, não estou falando que vai ser 100%, que eles se preocupem com a gente. Não é obrigatório, certo? O filho não vai ser enfermeiro da gente, não vai ser nosso cuidador. Ele vai ter a vida dele, a responsabilidade dele, mas ele, se ele tiver uma boa moral, ele vai participar, ele vai estar ajudando, ele vai estar de vez em quando olhando o pai e a mãe, vendo o que está acontecendo, né? Acho que é por aí, né? E que nem a minha esposa sempre diz, né? Lembrando ainda que se os pais não agirem da melhor forma que você quer, mesmo assim tem que ter respeito por eles. Eles colocaram a gente no mundo, fizeram o sacrifício deles, certo?
não abortaram, não abandonaram. Se são difíceis, mas criou a gente até onde conseguiram e estão com a gente. Então esse respeito a gente tem que ter. E também Deus não nos enlaça uns aos outros sem justa causa. A gente não vai estar junto numa pessoa por qualquer coisa, pelo acaso. Nós estamos juntos na nossa família, na nossa sociedade, na casa espírita, no trabalho, por algum motivo, para a gente poder se relacionar com essa turma toda e fazer da melhor forma possível a nossa parte. E, conforme o Chico Xavier tem uma frase, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Então, todo momento é o momento. A gente pode iniciar agora mesmo a fazer alguma coisa melhor por nós mesmos e pelo outro. Praticar a caridade, a solidariedade, né? Ajudar, independente de quem possa ser, ajudar de coração aberto. Se a gente não pode ajudar fisicamente, pondo a mão na massa, podemos ajudar financeiramente, de alguma forma a gente pode colaborar. Isso é muito importante nos dias de hoje, em que o planeta inteiro está em dificuldades e a gente está vendo que está difícil uma saída rápida da solução. A gente tem que ter muita oração, muita fé, participar sempre e realmente orar e agradecer a Deus o que nós temos de saúde. Muito obrigado, boa tarde a todos. Agradecemos ao Tadeu por estar aqui, agradecendo a USE também, lembrando sempre toda a última quarta e sexta do mês, a USE de Santo André encaminha um palestrante aqui para a nossa casa e o tema é sugerido pela USE mesmo. Palestrante de quarta-feira, Ângelo Cerati, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, o maior mandamento para sexta-feira que vem, para vocês, palestrante Mário Bardella, o Marinho, do Núcleo Espírita O Semeador, não vim trazer a paz, mas a divisão. As nossas recomendações, pedindo sempre a vocês a importância do seu preparo, principalmente hoje, no dia do seu tratamento, onde nós não estamos fazendo presencial e nem temos ainda uma data para isso. Então nós pedimos para que você faça o tratamento à distância, às sextas-feiras para vocês que estão nos acompanhando hoje e quarta-feira para quem acaba optando por quarta. Mas nós pedimos para que você faça a leitura do Evangelho, faça a ligação com a casa, faça a ligação com o Dr. Bezerra de Menezes, com a equipe do Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica aqui da casa. Deixe uma água para ser fluidificada à noite, né, a hora que você for deitar, faça a sua prece. E peça aos mentores que possam fluidificar esta água e colocar ali o que for necessário para você ou para o seu familiar. Amanhã pela manhã já comece a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde ou noite, ou manhã e noite. E à medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando sempre que não prometemos cura a ninguém, é importante sempre a tua fé é quem vai te curar. E os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Se tiver que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe do Dr. Hans que possa acompanhar você ou seu familiar, caso tenha que passar por cirurgia. O programa da rádio amanhã. O tema Efeitos da Prece, convidado Eduardo Patrício, e você pode acompanhar das 8 às 9h30 através do Facebook Semeando a Boa Nova e o reprise no YouTube O Semeador ABC
e também o webradio.osemeador.org. Se ficou alguma dúvida, você tem alguma dúvida, está acompanhando hoje o tratamento, se quiser fazer alguma pergunta, faça através do nosso e-mail g.e.seradasfraternidades@bol.com.br ou talvez no nosso site também, tem todas as recomendações, www.seradasfraternidades.org.br. Agradecendo sempre toda a colaboração de vocês e até o próximo encontro nosso, quarta-feira às 19 horas ou sexta-feira às 14 horas. Muita paz, pedimos que fique sempre sintonizado conosco para receber o tratamento. Aqueles que fazem tratamento aqui às segundas-feiras, nós pedimos sempre para você ficar ligado com a casa às 20 horas, todas as segundas. Aqueles que estiver passando por processo obsessivo ou algo parecido, fique então em sintonia com a casa às segundas-feiras, às 20 horas. Até o próximo encontro e que Deus nos abençoe e Jesus também abençoe o seu lar e toda a sua família. Um abraço de toda a equipe da família Seara das Fraternidades. Muita paz.